continuando o nosso estudo sobre implementações eficientes para o Union Find, a gente vai ver agora uma sequência de melhorias para conseguir para que juntas elas consigam ter uma melhoria muito significativa ali na eficiência. No caso, essa sequência são as Lazy Unions, mais Union by Rank, mais Path Compression. Eu já comecei dando spoiler de quais elas são, mas a gente vai ver com detalhes, né? A gente vai pensar assim, poxa, o que motivou cada ideia de projeto dessa? Que problema que cada uma dessas tentou resolver? Começando pelas Lazy Unions, que numa tradução livre aqui podem ser as uniões preguiçosas, ela vem motivada por uma questão que eu acho bem interessante e que a gente pode usar em outros contextos, no projeto de algoritmos ou em projetos no geral, que é perceber onde está a força e a fraqueza da implementação que a gente tem em mãos, para saber onde mudar, ou pelo menos onde tentar mudar. Sendo mais concreto, do que eu estou falando? Na nossa primeira implementação, a operação de find custa O de 1, né? Custa tempo constante, porque se vocês lembrarem, o pai de cada elemento aponta diretamente para o representante daquele conjunto. Então, poxa, com um acesso você consegue saber a qual parte, a qual subconjunto cada elemento corresponde, em qual parte cada elemento está. Mas o union, como a gente viu, pode no pior caso custar da ordem de n. Né? A gente fez uma melhoria interessante, lá sutil, mas que tem um impacto, que no custo amortizado, no custo médio, isso não vai acontecer com muita frequência, né? Não vão ser muitas operações de union que vão custar muito alto, então o custo médio acaba ficando bem melhor. Mas ainda assim, uma operação de union pode custar da ordem de n, basicamente porque eu posso ter dois conjuntos lá para unir, né? Fazendo muito rapidamente aqui, eu posso ter dois conjuntos aqui para unir. Eu nem vou desenhar as setinhas indicando ali os pais do Union Find, mas o fato é que se eu tenho dois conjuntos grandes e eu vou ter que unir, eu vou ter que reconfigurar o pai, né, para apontar para o novo representante de um dos dois, de pelo menos um dos dois. Então, se estou unindo dois grandes, o meu custo vai ser da ordem do tamanho desses conjuntos, do menor deles, mas os dois podem ter tamanhos parecidos. Então, a gente percebe essa característica que eu tenho finds muito eficientes, do jeito que eu estou mantendo a estrutura, eu tenho finds muito eficientes, mas isso impõe um custo para o meu union, porque na hora de atualizar eu tenho que fazer muito trabalho. E como que a gente pode melhorar isso, então, né? A gente pode olhar e falar, e se meus unions fizessem menos trabalho? Tá? A ideia vem daí, reduzir o trabalho das uniões. E como que a gente pode fazer isso? Vamos ver um exemplo aqui. Tá? Antes de falar a ideia formalmente para vocês, deixa eu apresentar um pequeno exemplo. Então, digamos que eu tenho um subconjunto aqui e um outro subconjunto aqui que eu vou querer unir. Eu vou desenhar em azul a estrutura, né, a representação da estrutura do Union Find que me diz quem é o pai de quem aqui, né? Tá legal? Então, esse aqui do canto superior direito, eu vou colocar números neles para ajudar, né? Então, é o 1, o 2, o 3 e o 4. O 4 é, portanto, o representante aqui do conjunto da direita. Vamos chamar isso aqui de 5, 6 e 7. Daí com o azul novamente a gente pode colocar aqui que o 5 é o representante do conjunto, o 4 é o representante do conjunto da esquerda e o 5 é o da direita. E daí vamos fazer um union aqui. Tá? Vamos dizer que esse union está invocando um certo elemento da esquerda e um da direita, o que vai desencadear a união desses dois subconjuntos. Como que a gente pode lidar com isso com a ideia de uniões preguiçosas, né? Que eu ainda não defini para vocês, mas que a gente vai ver primeiro, por exemplo, antes de definir. Então, para fazer esse novo conjuntinho, o que a gente vai fazer é que a gente vai simplesmente reconfigurar o apontador pai do representante de um dos conjuntos. Tá? Então, nessa situação, vamos dizer que eu vou reconfigurar o apontador do 4 aqui. Ele era o representante do subconjunto da esquerda, agora ele aponta para o da direita. Então notem que nesse lazy union, a primeira observação que você vai perceber é que agora o pai de um elemento não é necessariamente o representante, tem que procurar o antecessor dele. Mas, por outro lado, a minha union preguiçosa parece muito mais eficiente. Né? Ela tem uma cara, pelo menos, de ser muito mais eficiente, porque eu só tive que reconfigurar um apontador.
Tá? Bem simples a ideia, né? Claro que vai ter consequências, mas vamos analisar o passo a passo aqui. Então, agora formalizando um pouquinho mais a ideia, depois de mostrar pelo exemplo, a união ela vai fazer o quê? Apenas uma mudança no pai do representante de um dos conjuntos. Você escolhe um dos conjuntos ali e fala, opa, ao invés de mudar todos os apontadores ali, mudar o pai de todo mundo para ser um novo representante, todo mundo apontava para o representante daquele conjunto e falou, opa, agora o representante do pai vai ser o outro. Tá? Então eu vou mudar apenas o pai do representante de um dos conjuntos, que vai se tornar, ele vai se tornar o representante do outro conjunto. Como foi como a gente viu, né? O pai do 4 se tornou o 5. Né? Antes o 4 apontava para ele mesmo, que indicava que ele era um representante, agora ele não é mais, ele aponta para o 5. Mas, como vocês já devem estar pensando, isso impacta o find, porque a estrutura do meu union find agora, os ponteiros lá mudam. Né? Então fica aqui o quiz, a gente vai discutir mais isso, mas fica o quiz por enquanto para vocês pensarem nisso, como que essa mudança afeta o find. Tá? A gente vai voltar nisso em instantes, mas eu quero deixar isso aí para vocês. E sempre que eu coloco um quiz, como eu já falei para vocês, podem pausar, pensar o que vai mudar, a gente vai discutir isso, mas é uma boa coisa para vocês refletirem aí por conta. Tá legal. Dito isso, vamos formalizar um pouquinho mais como que seria um pseudocódigo do Union nessa situação. Tá? Eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer, que é um pseudocódigo praticamente linear aqui. É muito pequenininho, tá? É só por uma questão de fazer tudo caber aqui. Então, o pseudocódigo do Union unindo aqui E e F. Tá? Então, eu vou unir dois elementos E e F. Primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir quem são os representantes deles. Para isso, o próprio Union usa o find. Tá? Então, eu vou ter aqui que o representante do primeiro conjunto, o R1 aqui, vai receber o find de E. O representante do segundo conjunto vai receber find de F. E daí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar o apontador do pai de um deles. Então, digamos aqui, o R1 pointer pai, o apontador, aqui para ele dizia para mim onde estava o representante do R1, né, que a princípio apontava para ele próprio, passa a ser o R2. Tá bom? Então, vocês podem olhar que isso aqui corresponde à união que a gente viu no exemplo ali em cima. Tá? Fica para pensar também se por acaso os conjuntos já fossem o mesmo, se isso aqui vai dar erro ou não. Né? Eu não me preocupei com isso, mas eu acho que se por coincidência eu estiver tentando unir duas coisas que já têm o mesmo representante, acho que não vai dar problema. Pensem um pouquinho nisso. Outra coisa que eu quero fazer aqui, antes de trazer mais reflexões para a gente sobre os impactos dessa mudança e tal, mostrar para vocês a implementação com vetor, porque até agora, né, eu percebi que eu deixei essa lacuna nos dois primeiros vídeos falando da implementação básica e agora introduzindo lazy unions. Até esse momento eu não falei para vocês como que a gente implementa isso de um modo mais eficiente, porque é uma coisa que é recorrente, já aconteceu isso quando a gente estudou HIP, por exemplo, é que a gente pensa nas coisas com apontadores, mas não necessariamente minha implementação vai ser de uma lista ligada ou algo parecido, tá? Nem sempre eu preciso disso. E no caso aqui do Union Find é um desses casos, tá? Tudo que eu preciso é de uma estrutura que me diga, dado um certo elemento, no caso aqui, por exemplo, os vértices, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né, os elementos estão numerados aí de 1 a 7, dado um certo elemento, que me diga quem é o pai dele. É só essa informação que eu preciso para conseguir chegar no representante. Né? E para isso basta um vetor. Tá? Então, a gente pensa na lógica, pensando em apontadores, né, em quem é o pai de quem e tal, o desenho ajuda a entender com as setinhas, mas a implementação é muito mais simples com vetor. Eu quero só deixar isso bem claro para vocês, então vamos colocar aqui 7 posições. Vamos ver se eu dividir razoavelmente. E eu vou colocar então, para mimetizar as cores, ali em cima eu coloquei os rótulos dos vértices com a cor rosa. Eu vou colocar aqui também. Os rótulos dos vértices são, portanto, os índices 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? E daí os pais eu vou pôr em azul, mimetizando as setinhas, tá? Só para casar as cores. Então quem que é o representante do 1? Olhem lá em cima, é o 4. E do 2? É o 4 também. Do 3 é o 4.
e do 4 é o próprio 4. Bem boring esse vetor, né? Você tá vendo que aqui tem toda a informação que eu preciso, né? Captura toda a informação do meu desenho ali. O representante do 5 é o próprio 5, do 6 também é o 5 e do 7 também é o 5. E quando acontece o union, o que muda? Vamos copiar aqui e fazer a mudança. Tá, aqui eu estou simplificando, eu não estou falando union de quem com quem, tá? Mas mimetizando lá em cima, vou unir os dois subconjuntos. Então, o que vai mudar? Bem, como a gente viu, apenas o representante de um dos conjuntos, eu escolhi arbitrariamente o representante do subconjunto da esquerda, vai passar a apontar para o representante do da direita. Então, eu venho aqui onde eu tinha o 4. O 4 apontando para o 4, ele passa a apontar para o 5. Então, notem que fica bem claro aqui, né, que olha, a mudança foi só essa. Né? Lá em cima também, olha, eu tinha isso aqui e agora eu tenho isso. Tá bom? Então, o union ficou muito mais, intuitivamente, muito mais eficiente. E daí a gente vê, então, já que ele ficou muito mais eficiente, a gente pergunta aqui, qual que é a eficiência de pior caso? Será que eu já resolvi? Já fica a dica, né, que provavelmente não. Eu comecei falando para vocês que eu preciso de lazy unions, mais union by rank, mais path compression, para conseguir uma grande melhoria aqui. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que tanto find quanto union podem custar, olha que decepção, da ordem de n. Poxa vida, né? A gente achando que tinha deixado as coisas mais eficientes. E por que isso? Vamos ver um exemplo simples de por que isso pode acontecer. Imaginem que eu tenho aqui dois subconjuntos para unir. Tá? Então eu tenho um subconjunto da esquerda, que eu não vou colocar os nomes, mas só para representar, e um da direita. Tá? O da esquerda, ele tem dois vértices aqui, dois elementos, melhor dizendo. O da direita apenas um. Eu mando fazer a união, e daí eu coloco o representante da esquerda, do subconjunto da esquerda, apontando para o da direita. Olha como que vai ficar a minha situação aqui. Eu vou ter ele aqui, e agora ele aponta para o representante da direita. Para deixar bem claro, eu vou até mudar a cor para ficar bem claro. Olha, esse aqui que era azulzinho, ficou aqui. E isso não acaba por aí, eu posso ter uma sequência de uniões ruins. Vamos imaginar que eu pegue aqui uma outra cor para destacar, digamos o laranjinha aqui, e daí eu tenho um outro subconjunto aqui, e digamos que eu mando fazer a união, e daí eu vou ficar com o quê? Eu posso acabar ficando com o subconjunto da esquerda. Se eu não tomar cuidado, eu mando o representante dele apontar para esse laranjinha que a gente viu. Então ele vai acabar apontando agora para esse laranja. E isso aqui pode gerar árvores extremamente desbalanceadas. Como a gente viu no nosso union, a operação que o union tem que fazer mesmo ali para mudar a nossa estrutura é só essa que eu destaquei aqui, olha, R1 pointer pi recebe R2. Beleza, tempo constante. Mas antes disso ele precisa chamar duas invocações do find. Se uniões anteriores bagunçaram muito a minha estrutura, deixaram essas árvores compridas ali, né? Você vê que a gente não gosta de árvore desbalanceada em lugar nenhum, né? Para quem já estudou o quanto que a gente se esforçou para conseguir árvores balanceadas AVL, rubro-negra, árvores digitais, sempre tentando ter balanceamento. Aqui, de novo, se você tiver essas estruturas aí, uniões consecutivas que deixaram a coisa muito desbalanceada, os finds podem custar até da ordem de n. Né? Então o find custando da ordem de n e o union acaba custando também. Tá? E se as uniões não forem cuidadosas, isso aí pode voltar a piorar. Né? Então fica aqui essa dica de que, olha, a eficiência pode ser um problema mesmo nesse caso. Tá? A lazy union, ela ataca o problema de, poxa, o union está fazendo muito trabalho, vamos dar um jeito para ela fazer menos, mas ela não é o fim de todos os problemas aqui, porque pode ter uniões não cuidadosas, pode deixar a coisa muito desbalanceada. Vocês podem já estar tendo uma ideia, até recomendo que vocês pensem, como que eu faria uniões mais cuidadosas? A gente já teve uma inspiração nos unions anteriores, embora eles fossem diferentes, o jeito de fazer, mas o critério lá para tomar a decisão. Então pensem aí como que eu poderia fazer uniões mais cuidadosas. Só para fechar esse vídeo aqui, a gente ir
para nossa próxima peça tecnológica aqui, que é o Union by Henk, que vai complementar o Lazy Unions, eu falei que eu ia voltar no quiz, né? Como que essa mudança afeta o find? E a observação que eu quero fazer é que a mudança principal é que o representante passa a ser diferente do pai. Né? Na implementação básica, o pai, por assim dizer, né, de cada elemento, ele era diretamente o representante. Era esse invariante que a gente mantinha. Agora não. Agora o representante é o antecessor mais distante. Eu tenho que continuar subindo ali na minha árvore, como a gente viu aqui. Né? Se eu pegar esse elementinho aqui de baixo, quem que é o representante dele? É o laranjinha lá em cima. Aí eu tenho que continuar subindo, não é o pai imediato. Essa é uma consequência do Lazy Union. Como a gente viu, pode trazer ineficiência, mas a gente vai atacar isso no próximo vídeo.